Fala galera, firmeza com vocês? Eu sou Elis, esse é o Nerd Sem Frescura. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro e o segundo episódio de The Bad Batch, a nova estreia do Disney+. Essa nova produção de Star Wars chamada The Bad Batch, ou Os Malfeitos, ou O Lote Estragado, muito boa a tradução aliás, né? Estreou no dia 4 de maio como homenagem a Star Wars, justamente no dia oficial de Star Wars. Definitivamente essa não é a última produção de Star Wars para o streaming, inclusive nós já falamos sobre isso, vou deixar aqui nos cards caso você tenha interesse, que é o sucessor espiritual de Clone Wars, uma das séries mais aclamadas de Star Wars até hoje. The Bad Batch começa exatamente onde Clone Wars parou, mas acaba se concentrando em uma pequena equipe de Clone Troopers, a Força Clone 99, que é uma equipe de clones modificados, clones que têm uma certa mutação que faz com que eles sejam diferentes. O The Bad Batch já tinha feito sua primeira aparição lá na 7ª temporada de Clone Wars, e agora no episódio de estreia, que tem o tempo de um filme, e no segundo episódio nós passamos a conhecer melhor esses personagens. Então bora lá conferir o review? Galera, antes de mais nada, sempre bom relembrar que esse vídeo tá recheado de spoilers. E também, pessoal, eu preciso dar uma satisfação pra vocês, né? Eu não consegui gravar antes, semana passada foi uma semana que eu tive muitos compromissos, eu mal consegui pegar na câmera, eu não consegui gravar mesmo, por isso que eu estou gravando os dois episódios juntos. Eu já sabia que eu não conseguiria gravar do primeiro, porque saiu na terça-feira, eu tive muitos compromissos. Na quarta-feira é o dia que eu trabalho até mais tarde. Eu fui conseguir assistir mesmo ao primeiro episódio na quinta. Então, só dando uma satisfação pra vocês. Foi uma semana super corrida, sem contar que a gente fica muito desanimado com as notícias atuais, né? Então, precisei tirar um tempo. Mas agora vamos lá para o nosso review. Muito obrigado por você que está tendo a paciência de assistir e me ouvir até aqui. Se você nunca viu um episódio de The Clone Wars, não precisa se preocupar, porque The Bad Batch estreia com um episódio de mais de 1 hora, justamente para que a gente tenha uma certa contextualização. Lógico que se você é um fã mais assíduo como eu, assim, você vai pegar algumas referências, mas no geral a série está se mostrando bem autoexplicativa. Não sei como será no decorrer, se haverá necessidade do consumo de outras obras, mas conforme eu for percebendo alguma coisa, eu vou pontuando aqui pra vocês. O primeiro episódio é intitulado Aftermath, que em uma tradução livre seria Depois do Fim. Eu gostei bastante porque abre em uma das batalhas finais das Guerras Clônicas, né? Então a gente gosta bastante de Clone Wars. E aí a série começa com um fanservice, fique bem claro que é um fanservice, e também com um retcon, porque nós vemos a mestre Jedi Depa Billaba e o seu padawan Caleb Dume no meio da treta. O Caleb, ele é ninguém mais, ninguém menos do que o Kanan, né, lá de Rebels. E ele chega depois de um tempo justamente com o Bad Batch como reforço para as lutas que estão ocorrendo ali. Nesse ponto, o Imperador Palpatine envia a Ordem 66 e ela começa a ativar na cabeça dos clones. E aí a gente vê uma execução que não foi muito bem explorada, né? Da mestre Depa Billaba e o Caleb fugindo com o Hunter atrás dele. Porém, como era de se esperar, eu especulei muito isso com o Douglas, meu amigo, que já escreveu vários roteiros aqui do canal, é a pessoa com quem eu mais converso de Star Wars. Será que a Ordem 66 ativaria no Bad Batch? E nós vimos que não, com exceção aí do Crosshair, mas não foi bem ativa, assim, mas nós vamos chegar lá. Enfim, é uma cena de ação bem legal, porém, faz retcon com os quadrinhos do Kanan. E olha, honestamente, pra mim, na minha opinião, eu, Elise Tal Batista, acho que o peso emocional das HQs é muito maior do que foi apresentado na série. Eu gostei porque cria essa conexão do Kanan com o Bad Batch, que eu acho que não é uma conexão que vai ser muito explorada, foi mais um easter egg, um fanservice mesmo, mas eu tenho ressalvas e é retcon sim, tá? Bom, no início, a Força Clone 99 vai ficando um pouco confusa com essa mudança de eventos, e aí o Hunter, que é o grande protagonista, né,
acaba deixando o Kanan escapar. Caleb, no caso, né? O único que apoia que o Caleb seja executado, que aquele Padawan seja executado, é o Crosshair, que posteriormente vai se tornar o vilão, pelo menos de um arco aí dessa temporada, né? Quando eles deixam o campo de batalha, eles retornam a Kamino. E assim, eu gostei porque agora a gente tem uma outra visão de Kamino. Nós vemos que os Kaminoanos só estavam meio que fazendo o trabalho ao qual eles foram destinados. Os Kaminoanos são obcecados por ciência, genética, e não ter o apoio do Império para isso pode ser que faça com que no futuro eles não sejam tão amigos, mas não sei. Lá eles encontram uma garotinha chamada Ômega e descobrem que a República foi dissolvida e transformada no Império. É legal porque a Ômega, ela também é uma clone modificada, assim, e isso vai ser um ponto bem importante do episódio, né? Não demora muito para que a gente veja o Almirante Tarkin. Nós sabíamos que ele ia aparecer e ele chega lá para testar os clones e já começa a dar aquela desculpa do porquê o Império descontinuou a produção de clones e começou a recrutar Stormtroopers. A desculpa é que não tem muita verba e tudo mais, mas a gente sabe que o Tarkin não gosta de clone. Isso já foi deixado bem claro anteriormente. Aí ele faz um teste lá com o Bad Batch, que chega a ser até desonesto porque ele usa armas reais contra eles, e ele acaba enviando o Bad Batch para uma missão em que nós vemos, né, lá em Onderon, em que nós vemos os rebeldes se formando, a primeira equipe ali, primeira insurgência, que é claro seria com o Só Guerreira, né? O Só aparece em muitos lugares mesmo, né? Eles percebem que tem crianças ali e tudo mais, e a equipe acaba decidindo por não executá-los. Quando eles retornam a Kamino, com um objetivo, que é salvar a Ômega. A Ômega já se mostrou bem interessada no Bad Batch desde o início, na Força Clone 99, porque eles são diferentes, assim como ela. E não demora muito para que eles descubram que o Crosshair, como todos os outros clones, tem esse implante, todos eles têm, mas no Crosshair ele tem algum efeito, embora não tenha 100%, né? E ele acaba seguindo a ordem do novo Império, assim que essas ordens são amplificadas para ele. Bom, tem uma batalha e tudo mais, a equipe foge com a Ômega. Eu gostei de ver a Ômega atirando com Blaster. Tem muita gente achando que ela possa ser sensitiva à força. Acho que é muito cedo para nós entrarmos nessa, embora haja sim evidências, né? Mas pode ser que essas evidências sejam de fato evidências, pode ser que seja bait, melhor esperar pra ver. Bom, qualquer pessoa que esteja familiarizada com Star Wars e com o cânone de Star Wars, como nós, né, percebe como são interessantes esses detalhes da transição da República para o Império, que é uma transição bem rápida, aliás, e isso é bem interessante. Nós não encontramos muitas surpresas, mas encontramos informações complementares, né? Os novos elementos que são trazidos para o episódio, eles não chegam a surpreender de fato, mas eles empolgam bastante, na minha opinião. O implante do Crosshair, por exemplo, não é muito revelador, porque ele fica o tempo todo martelando na tecla de que eles precisam seguir ordens, enfim. Então não é muito revelador. A mudança dele chega a ser um pouco agressiva, mas nada que não seja impossível de prever. A Ômega, eu acredito que ela vai oferecer sim surpresas ao longo da temporada. A partir do momento em que ela aparece pela primeira vez lá, super interessada nos clones, é fácil concluirmos que ela entrará para o time, né? Bom, dito isso, Aftermath é um episódio bem legal, que marca o fim da República e o início do Império. Eu gostei porque o título do episódio também faz referência à trilogia Aftermath, do cânone de Star Wars, que foi escrita pelo Chuck Wendig. E o que é legal é porque Aftermath do Chuck Wendig marca justamente o contrário, o fim do Império no início da Nova República, esse período de transição. E Aftermath em The Bad Batch mostra o fim da República e o início do Império. Então eu gostei muito, muito, muito. A tradução é depois do fim, e eu acho que ambas as narrativas decorrem do fim de algo e o início de um novo regime. Então, gostei pra caramba. O primeiro episódio, esse filminho, né, apresenta uma abertura bem promissora, e nós esperamos que a partir de agora os direcionamentos sejam bem emocionantes. Agora vamos falar sobre o segundo episódio. O título é Cut and Run.
Ele foi traduzido como Sair das Pressas, foi uma boa tradução. Mas antes de prosseguirmos, vou fazer um pedido aqui pra você. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o like aqui. Se inscreve no canal, por favor, e também ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que vai rolar aqui. Mas vamos lá para falar sobre o episódio 2. Esse episódio, ele mostra que The Bad Batch é de fato a sucessora de Clone Wars, porque traz elementos de Clone Wars, faz referência a Clone Wars o tempo todo. Eu gostei porque eu amo Clone Wars é tipo a minha produção preferida dentro de Star Wars. E também ele abre um novo caminho para a Ômega, né? Como eu falei, ainda é muito cedo para nós dizermos exatamente o que a Ômega é e o que ela está pensando. Mas a presença dela vai aumentando as apostas aí da galera, né? Qual é a sua teoria sobre a Ômega, aliás? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Por que eu digo isso, gente, a respeito de Clone Wars? Nesse episódio, Cut and Run, nós voltamos a rever personagens que apareceram em um único episódio de Clone Wars, lá na segunda temporada, que são o Cut e a Su. Então, o próprio nome do episódio faz uma referência ao Cut, que é o clone desertor. Esses personagens foram apresentados lá em Clone Wars, em um episódio em que o Rex se machuca, ele encontra abrigo em uma fazenda e descobre a existência desse clone desertor, que é o Cut. Embora o enredo sobre os clones ajudarem a família a escapar e tudo mais seja bem legal, pra mim, o elemento mais interessante é nós vermos como que essa transição da República para o Império foi tão rápida, né? Então, sei lá, não faz muito tempo que a República se tornou um império e já está fazendo registro das pessoas, já está sendo... A moeda já está se modificando, né? Tudo isso mostra como que essa transição foi rápida e o quanto deve ter sido até traumático, né? Para os habitantes ali da galáxia. Então, depois de fugir do império, os nossos protagonistas buscam uma forma de se esconder e vão direto para o Cut, a Su, essa família aí. Porém, eles também estão tentando sair do planeta para fugir do Império, afinal, um clone desertor e tudo mais, né? E aí, houve um problema, porque o Império instituiu que esses códigos de cadeia, que aparece lá em Mandalorian, inclusive, que é o código utilizado para rastrear as recompensas, precisa ser feito. Se o Cut fosse reconhecido, ele seria preso por ser um desertor, com certeza. Enquanto isso, nós vemos que a Ômega, ela finalmente encontra um planeta que é totalmente diferente de caminho, que é água para todos os lados. Eu achei muito fofa vê-la experimentando o mundo, eu estou adorando a Ômega. Muita gente tem comparado ela com o Grogu, mas eu acho que ela é bem mais autônoma do que o Grogu e que ainda tem segredos em relação a ela. Se você ainda não viu Clone Wars, eu tenho uma pergunta pra você. O conceito de clone desertor funciona aqui? Porque pra mim funcionou muito bem, mas eu tenho a bagagem de Clone Wars, eu fiquei pensando sobre isso. Acho que é um ótimo easter egg pra quem assistiu. Acho que não precisa de tanta explicação para quem não os conhece, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, nossa, como que as crianças conhecem o Wrecker, chamam ele de tio Wrecker, né? Se você não assistiu, mas tá acompanhando The Bad Batch, conta aqui pra mim que eu quero saber. Eu amei ver a família do Cut, eles são muito fofos, gente. E eu acho que ver um clone livre, vivendo a sua vida fora de amarras, tem um poder absurdo dentro da narrativa. É muito forte, é muito forte. E também é visualmente super divertido ver esse par de humano, alienígena e os filhos que são mestiços, né? Gosto bastante, até porque a diversidade da galáxia é gigantesca. Em alguns livros de Star Wars fala-se, inclusive, que o Império não gostava, tá? Que as espécies se reproduzissem com espécies diferentes, que humanos se relacionassem com alienígenas. Aftermath também fala sobre isso. É muito fofo ver a Ômega, linda, doce, brincando com as crianças, aprendendo a brincar, afinal ela nunca teve isso na vida dela, né? As crianças também a aceitam muito facilmente porque elas não estão acostumadas com crianças da idade delas. E a Su, que finalmente teve um pouco mais de diálogo, um pouco mais de espaço. A gente viu que ela é uma grande atiradora, deu interesse em saber um pouco mais. Gente, eu adoro o Twi'lek, então quando eu ver Twi'leks protagonizando alguma coisa, eu vou gostar muito. Tanto que o meu livro preferido do cânone é Lords do Sith. Enfim, no geral, os personagens passam um bom tempo conversando um com os outros nesse episódio. E a amizade do Hunter, Cut e Su é um pouco inexplicável, mas a gente engole, ela é convincente.
Nós percebemos que a relação dos clones com a Ômega também está se solidificando, embora lentamente. A Ômega vai ter uma relação de pai e filha com o Hunter. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? E é claro que apresenta-se uma opção para a Ômega, ela ir embora com a família do Cut e da Sue ou ficar com o Bad Batch. Eu não tinha dúvidas de que ela ficaria com o nosso lote estragado. Nós estamos partindo, é claro, do pressuposto que ela gosta deles, porque eles também são clones extra, modificados e tal. O Cut é um clone normal, mas ele não estava por perto para ouvir a ativação da Ordem 66, então não ativou nada na cabeça dele. Mas a escolha dela foi se tornando bem significativa, né? Até porque o Cut já deu a letra. Os Kaminoanos não fazem nada por acaso, então a Ômega tem um propósito. Inclusive, ela foi ajudada a escapar lá pelos Kaminoanos no episódio anterior, né? Nós voltamos àquela clássica situação de Star Wars, em que alguém tem que percorrer um território extremamente perigoso para recuperar algum dispositivo analógico. Eu acho isso bem legal. É um tema recorrente, a gente já viu isso em Rogue One, já viu isso em Rebels, né? A ideia desses códigos estarem em controles remotos físicos nos remete ao que Star Wars tem feito nos últimos 20 anos e funciona super bem. No geral, a construção do mundo parece estar se conectando com o que nós já conhecemos sobre Star Wars de uma forma bem orgânica. A presença da Ômega sendo a aposta do episódio não é surpreendente, porque a Ômega estava em todos os anúncios de The Bad Batch, né? Eu gosto de ver até onde ela está disposta a ir para tomar a sua decisão. Ela quer ficar ali com a galera e ponto. Eu gosto também porque ela é uma personagem fofa, mas ela não é enjoativamente doce, sabe? Ela é competente para se tornar uma heroína, mas não é aquela heroína intocável. Eu acho que isso é bem legal, mesmo que aquele raciocínio de que eu vou ficar com vocês porque eu deixei caminho com vocês, soe meio piegas assim, achei que funciona. As crianças se apegam às pessoas, a Ômega tá bem apegada ao Hunter, inclusive ela imita os trejeitos dele desde o primeiro episódio, isso é muito fofo também. E The Bad Batch não está escondendo que é, de fato, a continuação de Clone Wars, né, gente? Os fãs que estavam procurando por algo novo, muito diferente, provavelmente não vão encontrar aqui. É a continuação de Clone Wars. O programa pra mim tá funcionando, parece que eles não vão fazer grandes modificações no cânone. Exceto aí para o Kanan. Desculpa aí, Kanan. Eu continuo gostando bastante da sua HQ. Bom, a animação tá linda, é um traço de Clone Wars evoluído. O estilo narrativo que o Dave Filoni usa funciona bastante também. Nós estamos começando a criar bastante apego pelos personagens. E são 16 episódios, vai dar tempo de nós aprendermos bastante aí sobre essa galera. E você, o que você achou do episódio? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Também deixa o seu like, se inscreve no canal. E como eu já falei, né, mas reforça, ativa o sininho de notificação. Vou deixar aqui alguns vídeos de Star Wars para vocês conferirem, que aqui a gente sempre fala de Star Wars. Enaltecemos sempre Star Wars nesse canal. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, porque sempre que tem alguma novidade, alguma coisa, eu deixo por lá. É claro que se você quiser, é um convite, tá? Se você quiser. E é isso então, galera. Muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê em breve. É nóis e tchau!